Você sabe, sempre nos perguntam, Ed e eu separadamente, sempre nos perguntam qual foi a coisa mais assustadora que você já experimentou em seu trabalho. Eu sei o que você vai dizer. E foi aí que aconteceu. É sob o luar velado que Patty Donovan, de 19 anos, se encontra sozinha, entediada e solitária, quando se depara com um tabuleiro Ouija. Com uma mistura de ansiedade e excitação, ela começa a fazer uma série de perguntas que ficam no ar. A primeira pergunta é: tem alguém aí? Seguida por: existe um espírito que poderia me ouvir? Quando, de repente, a prancheta do quadro deslizou para sim, provocando um arrepio de medo e alegria na espinha de Patty. Essa conversa seria o início de um longo relacionamento que acabaria por desencadear uma energia sinistra que alteraria para sempre a vida dela e de sua família. E, em última análise, seria necessária a ajuda de um padre chamado Padre Charbonneau e da infame dupla paranormal Ed e Lorraine Warren para enfrentar e expulsar a fonte malévola. Hoje, Ed e Lorraine Warren se tornaram nomes conhecidos com base em suas investigações paranormais, detalhando suas experiências com casas mal-assombradas, possessões demoníacas e ocorrências sobrenaturais. Embora alguns outros casos tenham ganhado amplo reconhecimento nos meios de comunicação social, há casos menos conhecidos que ainda não receberam o mesmo tipo de atenção. Hoje, examinaremos o caso Poltergeist da família Donovan de 1974, que ocorreu em West Hartford, Connecticut. À primeira vista, um item como um tabuleiro Ouija parece bastante inofensivo. Porém, para outros, é uma ferramenta que deve ser abordada com cautela, devido aos perigos que pode acarretar. Essas preocupações estão enraizadas em crenças culturais, religiosas e supersticiosas, e as três principais preocupações do uso do tabuleiro Ouija são: invocação não intencional, engano e abertura de algum tipo de véu maligno. Usar o tabuleiro Ouija como canal pode atrair inadvertidamente entidades negativas ou malévolas que podem enganar o usuário, levando-o a acreditar que quem ou o que está respondendo do outro lado é inofensivo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Terra Obscura. Se você é novo aqui, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Bem, é a velha história, Tony. Você sabe, o tabuleiro Ouija. Agora, as pessoas costumam dizer: vamos, é um quadro com algumas letras e números. É o quê? As crianças estão brincando com isso. É um convite para que os espíritos entrem em sua vida. E é isso que as pessoas fazem. Esta jovem foi convidada através do tabuleiro Ouija. De repente, algumas dessas respostas eram muito factuais. E quando alguém lhe faz um favor, espera algo em troca. Bem, o que ela recebeu em troca não foi tão bom. A casa dela foi quase completamente destruída. Felizmente, Patty Donovan não entendeu o risco, as causas e os efeitos a longo prazo de usar tal item. Supostamente, Patty continuou a se comunicar com o conselho durante meses, construindo gradualmente um relacionamento e um vínculo com a presença invisível. Com o tempo, ela se apaixonou pelo espírito ao descobrir que era a presença de um adolescente. Em fevereiro daquele ano, Patty começou a fazer perguntas ao espírito sobre seu futuro. E, supostamente, o espírito lhe disse a data em que seu primeiro filho nasceria, e que ela também teria 3 filhos em 1978. Tudo isso acabou sendo verdade. Um mês depois, ela pediu ao espírito que se mostrasse, embora ela não visse nada. Com o tempo, Patty continuou a usar o tabuleiro Ouija, e não demorou muito até que eventos estranhos começassem a ocorrer em todo o domicílio. O primeiro deles aconteceu em 3 de março, quando o pai de Patty, Ted, saiu para ir trabalhar com seu carro, mas o carro não funcionava. Ao olhar sob o capô do carro, viu que o motor havia sido vandalizado, e quando Ted foi ligar o carro de Patty, ele também o encontrou vandalizado. O que, claro, era estranho, mas só se podia presumir que este era o trabalho de alguns adolescentes horríveis. À medida que os dias passavam, porém, uma série de ocorrências estranhas continuava a acontecer.
Batidas fortes começaram a ser ouvidas dentro das paredes da casa, eventualmente aumentando tanto que rachaduras começaram a se formar nas paredes. Tudo isso foi extremamente estranho, mas as coisas começaram a se intensificar quando a família testemunhou móveis que se moviam sozinhos antes de quebrar. As fotos subitamente se lançavam das paredes antes de se espatifar no chão, e um armário exibindo antiguidades e porcelanas preciosas também se tornou uma força invisível. Com um solavanco, tudo dentro dele caiu violentamente no chão, criando uma sinfonia de destruição que ecoou por toda a casa. A atmosfera crepitava com uma intensidade sinistra, não deixando dúvidas de que o que quer que estivesse causando isso era alguma força sobrenatural que havia tomado conta. A atividade dentro de casa se amplificou ainda mais e atingiu o pico na Sexta-feira Santa, 12 de abril. De acordo com os Donovans, a Sexta-feira Santa foi um dia de medo abjeto. Uma atmosfera ameaçadora envolveu a casa. Na verdade, parecia que todo o lugar poderia explodir de repente, enquanto a violência frenética continuava. Pedras misteriosamente atingiam a casa do lado de fora, enquanto uma confusão irrestrita acontecia lá dentro. Tudo isso era agravado por uma presença maligna que era tão incrivelmente real e física que ninguém ousava ficar sozinho dentro de casa, nem por um momento. Aconteceu que, em 6 horas daquela noite, os Warren estavam voando para Nova York pelo aeroporto LaGuardia, após completarem um tour de palestras de 10 dias. Foi por volta do meio-dia do dia seguinte que Lorraine Warren recebeu uma ligação de um homem chamado Ted Donovan. Ela se lembraria do pânico frenético e do medo que transpareciam em sua voz. Ela pediu a Ted que explicasse o que estava acontecendo da forma mais específica possível, e enquanto Ted continuava a falar, ela admitiu que inicialmente estava cética em relação às afirmações dele. Mas enquanto ele continuava a compartilhar os detalhes sobre o que estava acontecendo dentro das paredes de sua casa, ela temia que algo mais sinistro fosse o responsável. Durante 45 minutos, Ted continuou a listar as inúmeras ocorrências estranhas que atormentavam a família. Para citar diretamente os registros dos Warren, Ted contou a Lorraine sobre o vandalismo que ocorreu pela primeira vez nos carros da família. Ele relatou as batidas enervantes que pareciam ressoar dentro das paredes, cada uma ecoando como um sinistro batimento cardíaco. E que pequenos utensílios domésticos começaram a desafiar a gravidade, testemunhando itens como pacotes de ketchup, molhos para salada, água sanitária e até frascos de perfume flutuando assustadoramente pelo corredor da casa antes de cair no chão ou nos móveis. Ele então compartilhou como uma cascata de água emergiu de uma parede de cimento no porão, uma parede que não tinha encanamento atrás dela, sem fornecer nenhuma explicação racional. Para tornar as coisas ainda mais estranhas, Ted compartilhou que um eco sinistro de fortes estrondos também estava ocorrendo em seu telhado, e quando ele e sua família saíram para inspecioná-lo, alegaram ter testemunhado pequenas pedras que pareciam chover sobre a casa. Ted contou que algumas pedras caíram suavemente no telhado, enquanto outras batiam com tanta força que quebravam janelas. Depois de listar essas ocorrências, ele compartilhou que ele e sua família estavam desesperados por ajuda e dispostos a pagar absolutamente qualquer coisa por isso. Lorraine concordou em se encontrar, e no dia seguinte, domingo, Lorraine e Ed conheceram Ted Donovan em um shopping center local antes de segui-lo até sua casa. Do lado de fora, a chuva acentuava a majestosa beleza da casa. No entanto, ao cruzar a porta, ela foi recebida por uma cena de completo caos. A mobília, antes ornamentada e imponente, agora estava manchada por vestígios de condimentos e líquidos, criando um contraste inquietante com a elegância percebida à primeira vista. À medida que caminhava pelos cômodos, uma sensação arrepiante começou a tomar conta. Parecia que uma força invisível, repleta de maldade e inteligência, havia impregnado cada canto daquele espaço outrora sublime. A atmosfera carregada parecia pulsar com uma presença opressora. Quando mais tarde o casal tentou descrever o ocorrido, foi-lhes pedido que explicassem o que haviam sentido.
A resposta que encontraram para definir a experiência foi simples, mas profundamente perturbadora. Uma sensação de ausência total de compaixão. Às vezes você ficava tão frustrado quando estava nessa casa que, para mim, eu desabei e chorei algumas vezes. Foi essa emoção. É extremamente tocante presenciar uma família dessa maneira. As pessoas estão pensando, o que esse cara está dizendo? Adoraríamos ver. Eles acreditam que essas pessoas, você pensa que adoraria presenciar isso, mas a verdade é, você não gostaria de presenciar isso, não é? O próprio Ed Warren diria: aqueles espíritos naquela casa, que eles chamam de poltergeist, são completamente maus. Eles destroem qualquer coisa, não importa o que seja. E quanto mais você sofre, mais eles gostam. Enquanto Ed caminhava pela casa, ele encontrou todas as camas viradas de cabeça para baixo, gavetas dos armários e móveis arrancados, e seus conteúdos espalhados pelos quartos. Para citá-lo diretamente, qualquer coisa móvel parecia estar rasgada, destruída ou de cabeça para baixo. Na cozinha, o conteúdo da despensa e da geladeira havia sido jogado em uma grande pilha no chão, com pratos e talheres empilhados em cima disso. Enquanto Ed continuava a andar pela casa, ele ouviu o som de um estrondo e um tremor a tal ponto que ficou preocupado que a casa iria desabar sobre si mesma. Parecia que havia um terremoto ocorrendo, e enquanto Ed tentava chegar à porta da frente, de repente, ele se sentiu congelado e incapaz de se mover. Enquanto isso acontecia, Lorraine estava lá fora conversando com um padre chamado Padre Jazão. De repente, ela foi dominada pela sensação de que Ed estava em perigo. Quando ela correu pela porta da frente da casa, pôde ver Ed andando em estado de transe, com sangue manchado em sua camisa. Uma vez fora de casa, eles descobriram 2 cortes longos e profundos no braço esquerdo de Ed, que formavam o sinal da cruz. Ed compartilhou que isso ocorreu quando os itens dentro da casa começaram a ser jogados violentamente pela sala. E quando ele colocou os braços na frente do rosto para se proteger, foi então que ele sentiu. Ed sentiu que as forças dentro da casa pretendiam mutilá-lo e acreditou que o ataque foi dirigido especificamente a ele, já que foi ele quem originalmente desafiou a força com provocação religiosa. Ed lembraria mais tarde que a ferida parecia uma queimadura, durou 3 dias antes de desaparecer e que ele só iria limpá-la com água benta. Embora eu observe que o próprio Ed apenas afirmou ter mostrado o ferimento ao padre que estava lá no local e a mais ninguém. Depois que os Warren frequentaram a casa pela primeira vez, aconselharam a família a dormir no mesmo quarto, junto com o cachorro da família. Aconselharam também que pendurasse um crucifixo na porta do quarto e deixassem um recipiente com água benta no interior. Infelizmente, isso teve pouco efeito, já que, quando a família começava a adormecer, aquela mesma série de estrondos continuava a ecoar por toda a casa, alguns dos quais até pareciam ressoar na base da cama, onde a mãe, o pai e a filha de 19 anos estavam dormindo, enquanto o filho de 15 anos, Brian, dormia ao lado deles no chão. Os Warren continuaram a visitar a casa para documentar as evidências necessárias para apresentar à igreja autorização para realizar um exorcismo. Os Warren sentiram que estavam sob pressão para agir rapidamente, pois podiam ver os efeitos devastadores que a assombração estava causando em toda a família. Que a própria Lorraine estava preocupada com a segurança da família, dado o rápido aumento da violência. Durante a entrevista com a família Donovan, eles conversaram com cada membro fazendo uma série de perguntas, e foi durante essas conversas que surgiu a pergunta: alguém já usou o tabuleiro Ouija? Foi quando Patty confessou o relacionamento contínuo que ela tinha com o espírito invisível. Lorraine perguntou se a entidade já havia compartilhado seu nome com Patty, mas, é claro, isso não aconteceu. Durante esta investigação, os Warren alegaram que também convidaram a mídia para ir à casa em 3 ocasiões distintas para testemunhar o fenômeno maligno.
Foi durante uma dessas noites que Ed contou que o cinegrafista estava parado no corredor da família, enquanto Ed estava dentro de um quarto com a família Donovan. E embora Ed começasse a provocar o espírito com provocações religiosas, e enquanto isso acontecia, as gavetas continuaram a abrir e fechar rapidamente. Após esse evento, uma escova de cabelo passou voando por Ed na família, antes de voar em direção ao cinegrafista que estava filmando no corredor. E de acordo com Ed, o cinegrafista ficou tão apavorado que saiu correndo daquela casa naquele instante e se recusou a voltar para dentro. De acordo com os Warren, a mídia realmente transmitiu a história ao vivo, gravou imagens e as exibiu no Channel 3 News, embora a localização desta casa não tenha sido divulgada, com base na privacidade da família. Na verdade, é importante notar que esta família Donovan, ao contrário dos outros casos, não queria tornar-se pública. Eles pediram para permanecer completamente anônimos. Além das supostas evidências capturadas pela mídia, Lorraine também compartilhou que eles capturaram slides de fotos de itens levitando na casa. Esses itens incluíam a foto de uma lâmpada flutuante, uma garrafa de carvalho e um banco de bar. São documentações como essa que ajudaram a obter a autorização da igreja para realizar o exorcismo. E assim que obtiveram essa aprovação, os Warren voltaram para casa com o padre chamado Padre Charbonneau. Ele começaria abençoando cada membro da família, levando ao exorcismo na casa. Warren afirmou que o exorcismo foi realizado na sala e também teria sido filmado. E ao contrário dos filmes de terror estereotipados, o exorcismo não ocorreu na calada da noite, mas em vez disso, foi realizado no início da manhã. E foi durante este exorcismo que, supostamente, algum tipo de besta horrível começou a se manifestar na frente deles. E antes de desaparecer, essa entidade deixou uma marca no carpete da sala. Esta marca parecia ter o formato de uma cabeça de demônio desenhada em algum tipo de meio cinza escuro. Foi durante o exorcismo que o padre Charbonneau conseguiu expulsar a presença com sucesso. O próprio padre admitiu que podia sentir a energia da casa mudando à medida que a entidade partia. E de acordo com os registros, após a realização do exorcismo, a família alegou que todas as ocorrências estranhas cessaram. Conforme mencionado anteriormente, a pesquisa deste caso foi extremamente difícil, pois a informação fornecida online era muito escassa. E opto apenas por incluir as informações que foram compartilhadas diretamente das gravações de Ed e Lorraine Warren. Honestamente, ao ler as postagens do blog e os artigos sobre esses casos, torna-se evidente que muitas pessoas começaram a explorar apenas suas próprias liberdades criativas. Isso fica claro pelas inúmeras imprecisões em comparação com o que os Warren declararam. Reconheço que os próprios Warren enfrentam ceticismo, mas ao pesquisar esses casos, procuro manter a abordagem factual baseando-me nas declarações deles. Embora eu acredite pessoalmente na existência do sobrenatural, fundamentada em minhas próprias experiências e na certeza de que há forças das trevas, ainda prefiro abordar esses casos com uma dose saudável de ceticismo. Se você gostou deste caso, convido-o a se inscrever para acompanhar mais conteúdos. Pretendo continuar explorando os casos investigados pelos Warren e, além disso, me aprofundar na história de outros mistérios e eventos igualmente fascinantes e aterrorizantes. Obrigado por assistir e espero que tenha gostado. Além disso, se você ainda não fez isso, por favor, inscreva-se e não se esqueça de clicar no ícone do sino para que você não perca nenhum upload no futuro. Até a próxima!